Quando você é jovem, o mundo parece ser feito de primeiros momentos. O primeiro amor, a primeira desilusão, os primeiros sonhos. Mas e se seu primeiro amor for também seu melhor amigo? O que aconteceria se um único verão pudesse mudar para sempre a maneira como você se vê? Um bairro tranquilo, 2 garotos, uma amizade à beira de algo muito maior. Esta é a história de Ethan e Luca. O que começou com curiosidade se transformou em um amor que ambos não esperavam, mas que nunca esquecerão. Meu nome é Ethan. Aos 18 anos estou à beira da idade adulta, sem saber como seguir em frente. O ensino médio ficou para trás, e a faculdade está à frente como um vasto oceano desconhecido. As pessoas sempre me perguntam o que vou estudar, que tipo de pessoa quero ser. Na maioria dos dias, trabalho meio período em uma livraria, desperdiçando horas em um quarto, sem esboçar nada concreto. A verdade é que eu não sei de nada. Eu gosto do silêncio, da pausa. Mas a constante naquele verão foi Luca. Ele tem 16 anos, 2 a menos que eu. Mas às vezes parece que ele me entende de uma forma que mais ninguém consegue. Fomos melhores amigos desde o ensino médio, quando aparelhos ortodônticos e cabelos feios dominavam o mundo. Ele mora logo do outro lado da rua, perto o suficiente para eu ver a luz do quarto dele pela janela à noite. Luca não é como os outros garotos que eu conheço. Ele pinta os cadarços, usa jeans, tinge as pontas do cabelo de vermelho só para ver o que acontece. Onde eu me misturo, ele se destaca. Enquanto eu sou tímido, ele é ousado. Seu caderno de esboços nunca sai de suas mãos. Cheio de personagens e ideias, ele jura que um dia vai transformá-los em um desenho animado. Eu o admiro mais do que já disse. Em uma terça-feira à tarde, no meio de julho, nós estávamos deitados juntos no quintal, com a grama quente embaixo. Nossos corpos e a luz do sol tingiam nossa pele de dourado. Eu me lembro do cheiro de girassol, suor e verão, uma mistura nostálgica antes que tudo acabasse. Nós compartilhamos um par de fones de ouvido, uma música indie suave tocando entre nós. Eu podia sentir a vibração do braço de Luca ao meu lado, a sensação do toque leve em sua pele sempre que ele se movia. Então ele me perguntou: "Você já pensou em beijar alguém?" E a pergunta surgiu como uma pedra caindo em um lago calmo. A sensação de vibração se espalhou pelo meu peito. Eu pisquei. Que tipo de pergunta era essa? Ele sorriu levemente, mas seu tom parecia sério. Eu não sei. Só estou curioso para saber como é. Se a sensação é como nos filmes ou se é apenas molhada e estranha. Eu também tentei sorrir, mas minha garganta estava apertada. Nós caímos em um silêncio. Mas não um silêncio confortável. Não. De jeito nenhum. Eu acho que depende. Ele virou a cabeça na minha direção. Pare. Não. Não é bem assim. Você? Ele balançou a cabeça. Você já beijou alguém? É como se houvesse eletricidade. Como se algo não dito estivesse pulando entre nós. Naquela noite, eu não consegui dormir. Eu ficava relembrando aquele momento na minha cabeça. A voz dele. Aquela pergunta. A maneira como ele olhou para mim. Não era só provocação, mas uma curiosidade silenciosa e algo mais profundo. Finalmente, nós entramos no meu quarto, com o controle na mão, tentando jogar um pouco, mas não conseguimos nos concentrar. No dia seguinte, ele veio. Eu ainda o observava de canto de olho. A linha da mandíbula dele, como ele mordia o lábio quando se concentrava. Simples, puro. Mas me deixou atordoada como um raio. Daquele ponto em diante, flutuava ali. Pare. Finalmente, ele parou o jogo e me olhou. Que beijo. Meu coração estava disparado. Você quer tentar? Ele disse rapidamente, só para ver. Quero dizer, sem pressão nenhuma. Minha boca estava seca. Meu coração batia forte. Tudo na minha cabeça gritava que isso era perigoso, que estávamos em um caminho do qual não podíamos voltar. Mas algo mais suave sussurrou: sim. Então eu assenti e o mundo parou, lentamente se inclinando para frente, como se estivéssemos em um daqueles filmes independentes que costumamos zombar. Sem música, sem câmera lenta. Apenas nossas respirações
e o zumbido distante de um cortador de grama no final da rua. Então nossos lábios se tocaram desajeitadamente. Envergonhadamente. Apenas um beijo tímido e incerto, rápido. O ofegar dramático. Mas algo dentro de mim havia mudado. Sem fogos de artifício. Nada disso. Eu sentia nas minhas entranhas que isso não era nada demais. Que eu nunca esqueceria o sabor daquele momento. Ele sorriu. Um sorriso tímido. Parecia nervoso. Luca recuou. Olhos arregalados. Bochechas coradas. Ele sussurrou que essa sensação não estava errada. Quero dizer, é só para se divertir. Apenas curiosidade, certo? Não, não é assim. Eu balancei a cabeça, ainda atordoada. Mas não era apenas curiosidade, não para mim. Sim, eu menti. Nos dias seguintes, tudo parecia diferente. Nós não falamos diretamente sobre o beijo, mas ele ainda estava ali entre nós, na forma como ele hesitava ao me entregar algo, na maneira como eu o pegava olhando para mim quando achava que eu não estava prestando atenção. Havia uma nova tensão, um silêncio carregado de tensão. E numa noite, aquele silêncio foi quebrado. Nós voltamos para o meu quarto, passando por memes e rindo como se nada tivesse mudado. A conversa desacelerou e Luca me olhou novamente, com aquele mesmo olhar de antes. Mas então, as luzes começaram a diminuir. Ele disse suavemente: "Não consigo parar de pensar nisso." Eu não finjo que não entendi o que ele quis dizer. Eu também não. Ele se aproximou mais. Nós nos beijamos novamente. Desta vez mais devagar e por um pouco mais de tempo. Desta vez, eu senti a mão dele em meu rosto. Desta vez eu me incline para aquele lado. Desta vez, a sensação era como o início de algo real. Depois, nós deitamos lado a lado na cama, a cabeça dele repousando em meu ombro. Ele acha que gosta de meninos. Ou talvez seja só ele. Ele sorriu contra meu peito. Eu estava com medo. Mas então eu disse: "Eu também." Sussurrei. Eu não respondi imediatamente. Igual. Eu não sabia o que éramos, se éramos realmente algo. Sem rótulos. Apenas dois meninos tentando encontrar o caminho através de algo novo, assustador e bonito. O que aconteceu entre nós ainda está em nossos corações. Mas o mundo lá fora não é tão suave quanto aquele momento. Não estávamos envergonhados, mas sim porque estávamos com medo. Há uma regra não escrita. Onde vivemos, meninos não podem se beijar em público. Não andamos de mãos dadas em público. Não falamos sobre isso com os amigos. Você não pode ser aberto a menos que esteja pronto para ser visto de forma diferente para sempre. No entanto, nos momentos secretos, na segurança do quarto, sob a sombra da casa da árvore no quintal, ainda éramos algo pequeno. Algo que ainda não era amor, mas estava se tornando amor. Cada respiração. Já se passaram 2 semanas desde o beijo que mudou tudo. 2 semanas apenas, tocando suavemente os lugares tranquilos, olhando longamente, sussurrando boa noite e trocando muitas mensagens sem dizer nada. Luca e eu encontramos nosso ritmo. Uma dança cuidadosa de momentos como se o tempo tivesse sido roubado. Ele entraria à noite, jogando pedrinhas na minha janela como um clichê. E nós conversávamos até o amanhecer. Nossos corpos apenas a alguns centímetros de distância. Nossas palavras dançando em torno da verdade. Nós não sabíamos o que estávamos fazendo, mas não queríamos parar. No entanto, o mundo lá fora ainda não era afetado por isso. Ainda andávamos de skate pela cidade como se nada tivesse mudado. Nós também agíamos assim na presença dos amigos. Por trás de cada risada, cada olhar, cada silêncio. Numa tarde, nós pedalamos até a borda da floresta, até um pequeno espaço vazio que costumávamos chamar de nosso, ainda nos provocando como irmãos. Mas algo havia ressoado. O forte não tem nada de especial. Só algumas tábuas pregadas entre as árvores e um banco enferrujado que trouxemos há muitos anos. Mas é como se fosse nosso. O céu está nublado, cinzento, avisando que você deve levar um guarda-chuva, mesmo que nunca vá usar. Nós estamos sentados lado a lado. Às vezes, nossos joelhos se tocam. Luca está desenhando. Algo que ele costuma fazer quando as palavras parecem grandes demais. Eu o observo por um momento. A maneira como ele franze a testa ao se concentrar.
os pequenos cachos sempre caindo sobre a testa. Eu quero estender a mão e consertá-lo. Eu quero tocá-lo, mas não o faço. Eu acho que eu gosto dele, eu digo, a voz quase um sussurro. Eu já sei. Ele sorri, os olhos ainda fixos no caderno de esboços. Eu sei, ela diz. Ele não levanta a cabeça. Eu soube no momento em que nos beijamos. Não é só para mim. E foi a primeira vez que dissemos isso, que estávamos sentindo algo real, algo além da experiência, além de sermos adolescentes confusos. E você não fez isso. Se afastou. Isso não é só curiosidade, certo? Eu suspiro como um tremor. Não, ele diz. Naquela noite, finalmente o céu clareou. Nós estamos caindo. Uma tempestade chegou forte e rápida. O vento soprando pelas copas das árvores, o trovão rugindo ao longe. Nós nos abrigamos no galpão de coisas velhas atrás da minha casa. É muito pequeno, apenas espaço suficiente para 2 pessoas, com prateleiras quebradas e o cheiro de madeira úmida e terra. Mas naquele momento, era como um lugar sagrado. A camisa dele estava encharcada, grudando no corpo como uma segunda pele. O cabelo dele estava colado na testa, gotas d'água escorrendo pelas bochechas como lágrimas. Eu pensei que era uma cena de filme, onde nos beijamos na chuva. Ele faz uma piada, os dentes batendo. Eu sorrio levemente e olho para ele. Algo áspero em seus olhos. Eu também. Um silêncio se estende. Algo vulnerável. E se alguém descobrir? Mas Ele acena com a cabeça lentamente. Mais medo do que não sentir isso, ele diz baixinho, fingindo que nada disso aconteceu. Que não importa. Meu peito aperta. Então estendo a mão, afastando as mechas molhadas do rosto dele. E então nós nos beijamos. Não é um beijo. Não é uma experiência. É um beijo real. Devagar, profundo, quente, apesar do frio ao nosso redor. Sem música, sem a cena escurecendo lentamente, apenas nós e o som da chuva caindo suavemente no chão, encostados na parede de madeira. Eu não estou pronto. Lucas sussurra. Você não precisa fazer isso. Não precisa fazer isso, eu digo e o abraço. Eu fico em silêncio. O que eu posso dizer? Por que não? Eles nunca vão entender. Ele vai me expulsar. Minha mãe acha que ser gay é apenas uma fase. Ele apoiou a cabeça no meu ombro, com os olhos fechados. Eu acho que não consigo contar para meus pais. Ele disse. Meu pai fez algo ainda pior. Meu coração afundou, mas eu podia sentir o medo no corpo dele. A tensão nos ombros. Não, até você querer. Ele assentiu. A pressão de esconder quem realmente somos estava crescendo. Nas semanas seguintes, vivemos 2 vidas diferentes. Em público, éramos apenas Ethan e Luca, 2 amigos inseparáveis como sempre. Quando estávamos a sós, éramos mais do que isso. Algo frágil e radiante. Cada vez que nossas mãos se tocavam, cada vez que nossos olhares se cruzavam na sala cheia, parecia que havia uma chama secreta que só nós podíamos ver. Havia dias em que eu queria gritar do telhado. Aquele garoto com as mãos sujas de tinta e os sapatos manchados de tinta é meu. Mas fugir é doloroso. Mas então eu vi como as pessoas falavam sobre o garoto gay com as crianças da nossa turma. As piadas se tornaram cruéis e eu fiquei em silêncio numa noite depois de uma maratona de filmes. Em casa, nós sentamos na varanda. O ar estava fresco. E as estrelas brilhavam no alto. Você já desejou que fôssemos diferentes? Eu perguntei. Luca virou-se para mim com um olhar confuso. O que você quer dizer? O que eu quero dizer é, se tudo fosse mais fácil, se não tivéssemos que nos esconder. Ele suspirou. Mas então eu olho para você e penso, mesmo que tenha que esconder, sentir medo, confusão, eu não trocaria isso. Eu sinto as lágrimas subirem porque eu também não trocaria. Não por nada. Mas a vida não espera você estar pronto. Ela acontece quando você menos espera. E para nós, essa queda estava se aproximando. Era uma quinta-feira no final de agosto. O tempo estava quente e seco.
Um dia em que até as árvores pareciam cansadas. Luca estava agindo estranhamente há dias. Ellie respondia de forma curta, interrompida e distante. Ele parou de mandar mensagens no meio das conversas. No início, eu pensei que talvez ele estivesse apenas sobrecarregado, preocupado em voltar para a escola. Mas havia algo na minha intuição que me dizia que era mais do que isso. Naquela tarde, eu peguei a bicicleta e fui até a casa dele. O jardim da frente estava estranhamente silencioso. As janelas estavam fechadas, as cortinas puxadas. O silêncio indicava que algo não estava certo. Liguei novamente, ainda sem resposta. Então eu ouvi gritos. Não eram palavras, apenas sons. Não há resposta. Eu aperto a campainha. A voz do seu pai estava cheia de raiva, áspera. E então ficou em silêncio. Então, uma porta se fechou com força. Alguns minutos depois, Luca abriu a porta dos fundos. Seu rosto estava pálido, os olhos vermelhos. Vamos, ele disse suavemente, segurando meu braço. Vamos lá. Finalmente, chegamos ao parque de skate antigo escondido atrás da loja de conveniência abandonada. Ellie se sentou na borda de uma pista de concreto, com as pernas balançando. Já fazia anos assim. Era o nosso lugar. Ninguém mais vai lá. Meu irmão encontrou aquele papel, ele disse. Eu fiquei em choque. Que papel? Aquele que você escreveu para mim há algumas semanas. Eu senti meu rosto esquentar. Desculpe, eu sussurrei. Não pensei que eu não tivesse intenção. Não é culpa sua, ele interrompeu. Mas sua voz era fria, paralisante. Eles mostraram aos meus pais, dizendo que eu estava sendo afetado porque você me deixava confuso. Sério, você pode pegar a emoção dos outros como se fosse gripe. Eu sorri amargamente. Eles vão me enviar para um acampamento religioso em algum lugar ao norte do estado por 2 semanas. Eles não se importam, ele disse. Meu pai chama isso de ajuste espiritual. Ellie assentiu. Eu não sabia o que dizer. Você está falando sério? Todos os pensamentos na minha cabeça gritavam que isso estava errado, que ele não deveria deixar que eles o levassem para consertar algo que nunca esteve quebrado. Meu estômago se apertou. Eu não vou deixar que eles façam isso com você, eu disse. Lute com eles. Roube o carro deles e me leve embora. Se necessário, pare, ele gritou. Ele perguntou, com os olhos brilhando. Ethan, o que você vai fazer? Você não entende. Então me ajuda a entender. Ele de repente se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Daqui a 1 mês eu estarei na faculdade, ele disse. Você vai embora, para uma nova vida, conhecendo novas pessoas. O que temos é só temporário. As palavras dele foram como um soco no peito. Não, ele disse com a voz embargada. Isso é realmente o que você pensa? Eu me levantei, caminhando em direção a ele. Praticar experimento? O que você acha que eu sou? Ele não respondeu, mas eu pensei que não era forte o suficiente para continuar fazendo isso. O silêncio pairou entre nós, denso e doloroso. Ele olhou para mim como se eu tivesse o golpeado, como se amar fosse algo que ele nunca se permitiu acreditar. Eu te amo, Luca, eu disse. Você é a única pessoa que me faz sentir bem comigo mesma. Eu digo, mesmo quando eu não sabia o que isso significava, mesmo quando era confuso e assustador, eu não me importava. Eu escolho você. Os lábios dele tremem. Em um instante, pensei que ele cairia em meus braços, repetindo aquelas palavras. Mas, em vez disso, ele se virou. Eu não posso. Durante dias, não tive notícias dele. A janela da casa dele ainda estava escura, como se ele tivesse desaparecido. Ele parou de responder. Eu escrevi uma carta, despejando tudo. A dobrei 3 vezes e coloquei na caixa de correio dele. Não sei se ele leu. Eu só precisava que ele soubesse. 2 dias depois, a chuva voltou. Daquela tempestade que pode afundar você até a alma. De qualquer forma, fui até o parque de skate, só por precaução. Não sei por que chamei isso de instinto ou esperança. E ele ainda estava lá, encharcado, tremendo, sentado exatamente onde lutamos da última vez.
O cabelo dele estava mais longo, bagunçado, e os olhos cansados. Não sei o que fazer além disso. Eu li a carta, ele disse. Ele disse: Nós estamos debaixo da chuva como fantasmas de nós mesmos. Depois ele acrescentou: O que temos é a única coisa que parece real nos últimos meses. Eu engoli em seco. Eu me aproximei devagar. Eu quero responder. Então, por que se afastar? Porque se eu deixar isso acontecer, posso perder tudo. Minha família, meus amigos, minha casa. Eu ainda não sei como viver sem todas essas coisas. Minha voz se rompe. Eu tenho 16 anos, Ethan. Não tudo de uma vez. Você não precisa fazer isso. Ele me olha, com os olhos cheios de dor. Não agora. Eu me aproximo mais. Mas você sabe disso. Porque quando me beijou naquele galpão, você já sabia. Saber o quê? Que eu não estou confusa. Eu gosto de você. E isso me assusta. Experiência. Eu gosto disso. Que eu não estou. Eu respiro fundo. Então, tenha medo comigo. Ele levanta a cabeça, os lábios entreabertos, e naquele momento eu vi a luta dentro dele. O conflito entre o medo e a verdade. Entre o conforto e a liberdade. Ele se aproxima e me beija bem no meio do parque de skate. Sobe a chuva torrencial durante o dia. Qualquer um poderia ver, mas desta vez não nos importamos. Depois do beijo, nós nos sentamos sob a marquise atrás do mercado. A chuva estava parando. O ar parecia mais fresco. Ele disse baixinho: Amanhã eu vou ao acampamento. Eu assenti. Eu não quero ir. Ele disse a mais. Meus pais não me deixaram ficar. Depois eu coloquei a mão na mochila e tirei. Então, não faça isso. Nós sentamos em silêncio. Uma chave reserva da minha casa. Caso você precise de um lugar para fugir. Algo. Um envelope pequeno. O que é isso? Ele perguntou. Ele olhou para isso, como se pesasse 1000 libras. Você realmente acha que eu preciso disso? Eu disse. Não sei. Mas acho que os dois precisamos parar de fingir. Isso não é verdade. Ele segurou a chave por um bom tempo e então colocou no bolso. Vou te escrever, ele disse. Vou esperar. E então ele desapareceu. Ethan, sou eu. Eu tinha 20 anos, estava no 2º ano da faculdade, tentando construir um futuro brilhante com novos amigos, novas aulas e novos lugares. Eu me mudei para a cidade e consegui um trabalho de meio período em uma galeria no centro, pegando fotos ao lado. Eu namorei algumas pessoas, tanto homens quanto mulheres, mas ninguém parecia certo. Não é que eles não fossem gentis, bonitos ou interessantes, eu nunca parei de pensar em Luca. Ele foi meu verdadeiro primeiro amor. A primeira pessoa que me fez sentir que era visto e não apenas observado. Eles não eram ele. Mesmo agora, eu ainda lembro de tudo. Como era a mão dele segurando a minha quando ninguém mais estava olhando. E então, um dia, ele me mandou uma mensagem. Uma DM no Instagram. Eu nunca vou esquecer. Ei, você ainda lembra do galpão dos equipamentos atrás da sua casa? 2 anos, sem uma palavra, e então acabou. Eu fiquei olhando para a tela por um bom tempo, sem saber o que dizer. Meu coração parou. Minhas mãos tremiam. Eu não percebi o quanto eu queria ouvir notícias dele, até que ele apareceu ali. Mesmo que fosse apenas uma mensagem, ele ainda respondeu. Claro que sim. Eu ainda lembro de tudo. Ele respondeu em segundos. Luca, você está livre para falar pessoalmente. Eu estou na cidade. Eu não hesitei. Nós nos encontramos em um café pequeno no centro da cidade. Aquele tipo de lugar com muitas luzes penduradas e cadeiras assimétricas. Meu coração batia forte quando eu empurrei a porta, e agora ele estava lá. Agora mais velho, mais alto, mais magro, com um contorno de mandíbula mais definido, o cabelo um pouco mais longo nas laterais, com mechas cacheadas suavemente puxadas para trás de uma orelha. Ele usava uma jaqueta jeans cheia de broches, um pouco de orgulho, bandeiras, logotipos artísticos e um personagem de desenho animado que eu reconheci do seu velho caderno de esboços. Ele olhou para cima. Nossos olhos se encontraram.
E eu juro que na segunda vez ele fechou novamente. Ellie sorri lentamente. Parece nervoso. Oi. Eu me sentei na frente dele. Oi. O ar entre nós ficou denso, sem constrangimento. Apenas silêncios, cheios de tudo que não foi dito. Você também. Você parece o mesmo, mas mais forte. Eu me sinto mais forte. Ele diz que houve muitas mudanças. Crescemos. Eu sorri. Você está lindo. Ele tomou um gole de café gelado. Tudo foi levado junto. Me conte tudo. Ele me contou como era brutal a prisão. Eu me inclinei para a frente. Ele voltou com uma calma maior. Mais raiva, mas também mais certeza. Eu percebi que eles não podiam me fazer sentir medo. Ele disse que eles podiam me fazer sentir envergonhado, mas não podiam matar a verdade. Finalmente, ele se assumiu para a família, amigos e todos. Eles não aceitaram, ele acrescentou. Especialmente meu pai. Ele ainda não fala comigo. Mas minha mãe mudou, e eu me mudei há 1 ano. Chicago. Eu consegui entrar em uma escola de artes lá. Estou trabalhando meio período em um estúdio de animação. Meus olhos se abriram. Onde você mora agora? Uma bolsa de estudos integral. Isso é incrível, Luca. Ele ficou vermelho e olhou para baixo. Obrigado. A propósito, eu desenhei. Você é incrível. Eu pisquei. O que é isso? Ele sorriu suavemente. Quero dizer, não é de um jeito assustador. Só são memórias fragmentadas. De um jeito assustador, só são memórias fragmentadas. Seu olhar na chuva, seu riso, como você se sentava na prancha de surf enquanto pensava. Tentei esquecer, mas não consegui. Minha garganta ficou apertada. Nós saímos. Eu também, eu disse. O café e caminhar pela beira do rio, como costumávamos fazer nas trilhas do bairro quando éramos crianças. As luzes da cidade refletiam na água como estrelas distantes. Eu pensei que nunca mais o veria, eu disse. Eu quase te mandei uma mensagem centenas de vezes. Eu também, ele sussurrou. Porque você temia que eu tivesse seguido em frente. Que você era apenas um ponto pequeno, uma história no passado para mim. Por que você não fez isso? Eu parei. Você não é uma história, eu disse. Você é o começo de tudo. Nós encontramos um banco perto do rio, a cidade barulhenta ao nosso redor, mas naquele momento, tudo desapareceu. Carols, música, risadas. Só restamos nós, 2 meninos que não eram mais meninos, 2 corações ainda carregando o peso do que poderia ter sido. Ele quis perguntar uma coisa. E você não precisa concordar. Lucas se virou para mim. Você acha que podemos recomeçar? Tudo bem. Ele respirou fundo. Eu sorri. Nunca paramos de verdade. Ele estendeu a mão. Os dedos tocaram os meus. Naquela noite, não nos beijamos com medo. E desta vez, eu não hesitei. Eu segurei a mão dele. Nós nos beijamos como se estivéssemos esperando por isso há anos. E tivemos um beijo sem pedir permissão. Um beijo que dizia: eu sinto sua falta. Eu te amo. Você está em casa agora. O amor é confuso. Nem sempre é brilhante ou no momento certo. Às vezes é o silêncio. Às vezes são os anos de distância. Mas se for verdadeiro, se for real, ele encontrará o caminho de volta. Em 1 ano, Lucas se mudou para morarmos juntos. Era um apartamento minúsculo com um chão rangente, canos vazando e a luz do sol entrando pelas cortinas desgastadas como bênçãos. O aluguel era quase impossível de pagar. O aquecedor soprava vento frio toda noite, mas era nosso. Nós o preenchíamos com arte, fotos Polaroid e bandeiras do orgulho. Aprendemos a construir uma vida. A discutir sem fugir, a pedir desculpas, a ficar no dia. Do aniversário de 1 ano daquela mensagem. A mensagem que dizia: ainda me lembro do galpão de ferramentas. Nós voltamos ao galpão. Era menor do que lembrávamos, mais empoeirado,
em ruínas. Mas ainda estávamos sentados no galpão, com as pernas esticadas, os ombros se encostando. Não havia nada. Ele enfiou a mão na mochila e tirou uma coisa. Seu velho caderno de esboços. Você gostaria de voltar e mudar algo? Ele perguntou. Eu olhei para ele. Na primeira página, um desenho a lápis meu. Sentado na mesma parte da rampa do parque de skate, cabeça inclinada, olhos cheios de algo suave, ele me entregou. Ele disse: eu desenhei a nossa história. Eu virei a página. Estávamos lá, deitados no quintal, nos beijando no galpão, sentados na chuva, em um café, caminhando à beira do rio. Cada memória desenhada com amor, com carinho. Ele disse: você quer lembrar com a verdade? Eu nunca vou esquecer, eu respondi. Não foi a primeira vez, não foi a última, mas talvez tenha sido a mais incrível. Nós nos beijamos novamente. Às vezes, a primeira pessoa de quem você se apaixona é quem te ensina quem você realmente é. Às vezes, seu primeiro amor não está no passado. Às vezes, se você tiver sorte, ele crescerá com você, mais forte, mais corajoso, mais verdadeiro. Ethan e Luca não são apenas um casal. Eles escolheram um ao outro por medo, superando distâncias, superando o tempo. E o que começou como um segredo no quintal se tornou uma vida que construíram com corações abertos e mãos sinceras. Porque a verdade é que o amor, em sua forma mais verdadeira, não se esconde, não envergonha, não destrói você. E quando você encontra alguém que vê você, não apenas as partes que o mundo aceita, mas toda a sua essência, você vai segurar firme. Isso constrói pequenos pontos dentro de você.